Olá, meu nome é Marcelo Bonfim e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o método de exclusão na lista simplesmente encadeada. Bom, nós já trabalhamos as funções de inserção, apresentação dos elementos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como a gente faz para excluir um elemento em uma lista simplesmente encadeada. A gente tem aqui três posições possíveis onde pode acontecer a exclusão. Eu posso precisar excluir um elemento que está aqui no início, eu posso precisar excluir um elemento que está aqui no final, e eu posso excluir um elemento que está entre outros elementos. Por que eu falei que a gente tem que dividir em três situações? Porque eu preciso manter esses ponteiros início e final intactos durante todo o processo, né? Então, por exemplo, se eu faço exclusão de um elemento aqui da primeira posição, esse meu ponteiro início ele deve ser então transferido para o elemento seguinte. Mesma coisa acontecendo com o final. Se eu vou excluir o elemento que está no final, então eu tenho que pegar esse ponteiro final e transferir esse ponteiro para o antecessor, para que esse antecessor se torne então o novo último elemento dessa minha coleção, desses meus dados, tá? E quando eu estou fazendo a exclusão em um elemento que está entre dois elementos, no caso, eu preciso então usar uma técnica aqui que a gente trabalha com dois ponteiros, onde um ponteiro localiza o elemento a ser excluído e o outro ponteiro então vai fazer esse trabalho de encadear, manter encadeada a nossa lista, que seria pegar esse ponteiro próximo que a gente tem aqui do elemento anterior e fazer esse elemento próximo do anterior apontar para o próximo desse atual, que foi o que eu encontrei, que eu queria excluir. Então, se eu estiver fazendo uma simulação aqui dessa exclusão, o que aconteceria, né? Se eu tivesse que excluir primeiramente o elemento que está no início, então vamos fazer a exclusão do elemento do início. O que acontece aqui? O meu ponteiro, então, início, muda de posição. Eu passo a ter o meu ponteiro início apontando para o que era, então, o segundo elemento, que passa a ser agora o elemento do início. Se por acaso o elemento a ser excluído for o elemento que está lá no final, então, notem que o ponteiro final vem para o anterior. E assim eu mantenho os elementos todos, de certa forma, intactos, né? Porque eu fiz a exclusão, mas mantive aqui os meus ponteiros. Por que eu tenho que manter esses ponteiros? Primeiramente, o início, porque toda referência que eu tenho de pesquisa e relatórios, inserção até, eu tenho que fazer por meio do início. Se eu não tiver o ponteiro início, eu não tenho uma lista encadeada. E o final aqui, ele é utilizado justamente para fazer a inserção de um elemento no final dessa lista. Então, eu preciso desse ponteiro permanecendo nessa minha estrutura. Imaginando agora a exclusão desse elemento que está aqui, o elemento 3, então eu vou aqui escolher o segundo elemento para a gente retirar, e vocês vão ver o seguinte, que esse ponteiro próximo do 2 vai passar a apontar agora para o 4, e aí eu apago o elemento 3. Então, anotem que o elemento 3 ele sai, e daí o próximo do 2 tem que apontar para o próximo do 3. Essa seria a explicação básica, teórica, né, em relação a uma função de exclusão. Agora vamos fazer a implementação dessa função lá no código que a gente já está trabalhando, para entender um pouquinho como que funciona a implementação disso. Aqui então, relembrando, né, eu tenho aqui meu tipo elemento, com os campos que são necessários, ponteiro prox para encadear, a minha lista também tem o seu tipo, com o início e com o final, função para inicializar a lista, recebendo nulo para início e para fim, a função para inserir o elemento no final dessa lista, a gente já implementou. Para apresentar um elemento também temos aí a função apresentada. E agora nós vamos criar aqui no nosso programa principal a possibilidade de incluir, de excluir um elemento dessa nossa lista encadeada. Então aqui eu tenho a opção 3, que vai ser excluir elemento. Aqui eu vou inserir mais uma opção, mais um case, excluir elemento, passo a lista que eu vou trabalhar a exclusão, certo? E aqui então, vou até pegar essa mesma assinatura para utilizar aqui em cima. Vamos começar a trabalhar essa função aqui. Bem, então, começo com void, o nome da minha função que eu criei. Vou receber aqui então a minha lista,
num ponteiro lista, certo? E aqui então eu começo a fazer a exclusão. A exclusão ela tem dois momentos, eu diria, né? Um momento onde a gente localiza o elemento a ser excluído e o momento onde eu faço efetivamente a exclusão, a eliminação desse elemento que está presente na minha lista encadeada. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo inteira, essa variável eu vou chamar de valor. Vou criar também do tipo tElemento, que é o meu tipo, dois ponteiros, tá? Vou criar um ponteiro que eu vou chamar de anterior e vou criar um outro ponteiro que eu vou chamar de atual. Esse ponteiro atual vai ser o ponteiro que vai ser utilizado para fazer análise dos elementos para ver se eu encontrei o valor que eu estou querendo excluir, e o anterior vai estar sempre no elemento anterior a esse atual. A gente vai fazer eles andarem juntos, aí, percorrerem a lista juntos. Então, primeiramente, vou pedir para o meu usuário informar qual vai ser o elemento a ser excluído. Informa elemento a ser excluído. Aí eu vou ter um scanf. Esse scanf tem um %d. Vou ler então esse valor, tá? E aí então eu começo a fazer as minhas análises. Uma primeira análise que eu tenho que fazer é verificar se essa minha lista, se ela está vazia. Então como que eu sei se uma lista minha está vazia? Se o início dela estiver valendo nulo, é porque ela está vazia. Então se lista início for igual a nulo, o que significa? Que ela está vazia. Então vou dar um printf informando lista vazia. E aí no caso ela não esteja vazia, aí sim eu tenho as outras possibilidades de implementação. Nesse caso, o que vai acontecer aqui é primeiramente realizar a atribuição dos ponteiros anterior e atual para o início dessa minha lista. Então eu vou dizer que o anterior vai apontar para a minha lista início. E o atual também. Então eu criei os dois ponteiros e coloquei esses dois ponteiros apontando para o início dessa minha lista. Agora aqui eu vou criar um laço de repetição. Vou precisar de um laço de repetição criado, tá? Esse laço de repetição ele vai ser executado enquanto esse meu atual for diferente de nulo. Por que isso, né? Porque eu preciso executar essa minha busca enquanto esse meu ponteiro atual não encontrar um elemento. A hora que ele encontrou o elemento, ele vai sair desse laço, vai dar por encerrada a exclusão, mas enquanto eu não encontrar, eu tenho que fazer esse atual percorrer aí todo o meu laço, toda a minha lista, né? Então agora aqui dentro desse laço eu vou começar as verificações. Primeiro eu tenho que verificar o seguinte: se eu encontrei o elemento, então eu tenho que fazer esse elemento ser excluído. Se eu não encontrei o elemento, eu tenho que fazer esses ponteiros anterior e atual irem para o elemento seguinte. Então vamos tratar primeiro a questão de encontrar um elemento. Então, se eu encontrar um elemento, significa que o atual em info é igual a valor. Se o atual em info for igual a valor, então eu encontrei o elemento a ser excluído. Se eu não tivesse a preocupação de início e fim aqui, qual que seria o procedimento? Seria simplesmente pegar o ponteiro próximo do anterior e mandar ele apontar para o próximo do atual. Mas eu tenho que verificar aqui dentro se esse ponteiro atual ele está no início ou se ele está no final. Se ele estiver no início, então como que eu faço a verificação? Se por acaso atual for igual lista início, então qual vai ser o procedimento de exclusão, né? Eu vou ter que falar que o meu lista início vai apontar para a lista início prox. Então estou jogando o meu ponteiro início para o próximo elemento, tá? E nisso então eu posso apagar. Estou apagando
por meio da função free, o elemento da minha memória. E um break aqui para finalizar esse laço de repetição while que a gente entrou aqui, tá? Então, se por acaso eu encontrar o elemento e esse elemento estiver no meu início da estrutura, no início da minha lista, essas linhas aqui são as linhas que farão a exclusão, que é aquele momento onde eu estou pegando o meu ponteiro início, né, a gente viu aqui no nosso exemplo, pego o ponteiro início e jogo ele para o elemento seguinte. Como que eu jogo ele para o elemento seguinte? Eu falo, olha, ponteiro início, vá para o próximo de onde você está apontando. Quem que é o próximo de onde ele está apontando? Seria o 4. Então eu desloco esse ponteiro aqui para o próximo de onde ele está apontando. Então é isso que a gente fez. O ponteiro início foi para o próximo dele mesmo. Então assim eu fiz a exclusão de um elemento que estava no início. Bom, agora eu tenho uma outra situação, né? Agora a possibilidade é de fazer a exclusão de um elemento que está no final. Então eu vou criar aqui um else. Nesse else eu vou criar um outro if. Agora a possibilidade é esse atual. Esse atual estar em lista fim. Essa é a próxima possibilidade que a gente vai analisar. Se por acaso ele estiver em lista.fim, qual vai ser a minha atribuição aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou dizer que meu lista fim vai ter que ir para o anterior, que é o elemento anterior a esse elemento que a gente tem como fim nesse momento aqui da nossa exclusão. Tá? Então esse é o procedimento aqui. Bom, agora eu já analisei dois casos, né? Eu analisei a exclusão sendo no início, analisei a possibilidade de alteração desse ponteiro no final, e agora eu tenho que fazer propriamente dita aquela atribuição final, onde eu coloco o meu ponteiro próximo do anterior apontando para o próximo do atual. Então eu vou dizer essa linha, vou escrever essa linha aqui. Então aqui eu estou refazendo o encadeamento. Como que eu vou fazer isso? Anterior, próximo, tá? Que é o elemento que a gente tem, vai apontar atual, próximo. Certo? Fiz o encadeamento e daí eu dou um free em atual. Dando um free em atual, esse atual ele passa a valer nulo, ele apaga esse atual, dou um break aqui, certo? Dei um break e acontece aqui, ó. Vou fechar então esse meu else, vou fechar esse meu if, e aí então eu tenho um outro else aqui que é desse primeiro if. Aqui eu analisei toda a situação para quando eu encontro o elemento. Agora, se eu não encontro o elemento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar os ponteiros. Então, o anterior vai então para a posição onde está o atual. E o atual irá para o seu próximo. Vai para o prox, certo? Aí então a gente finalizamos essa situação. Aqui eu também vou finalizar agora meu laço de repetição. Então meu laço de repetição já está finalizado, né? Ele finalizou ali tranquilamente. Aí então a gente fecha a função para excluir um elemento. Recapitulando, né? Recebo aqui a minha lista, peço para o meu usuário informar o valor a ser excluído, começo a fazer algumas verificações. Se o início dessa lista estiver valendo nulo, então a minha lista está vazia. Caso ele seja diferente de nulo, então eu sei que posso encontrar o possível elemento dentro dos elementos que estão na minha lista. Criei dois ponteiros, um anterior e um atual, os dois do tipo tElemento. Fiz esses ponteiros apontarem para o início dessa minha lista. E executamos aqui um laço de repetição que tinha o objetivo de encontrar, então, de localizar esse elemento e realizar a exclusão do mesmo. Nesse caso, o que a gente fez? Atual é diferente de nulo. Enquanto ele for diferente de nulo, o que eu faço? Se o info desse atual for igual ao valor,
significa que eu encontrei o elemento, aí então eu tenho a verificação se esse ponteiro atual está no início. Se o atual estiver no início, significa que eu tenho que jogar o início para o então segundo elemento. Então eu falo, olha, início agora não está mais onde você está atualmente. O início tem que ir para o elemento seguinte. Quem é o elemento seguinte? É o prox do próprio início. Fiz esse deslocamento e apaguei atual. Tirei ele da memória. Um break para finalizar o laço de repetição. Perfeito. Não entro nesse else e daí então parto para finalização. Próxima situação seria então, caso eu não encontre o elemento, o ponteiro não esteja o atual no início, a possibilidade é que ele esteja também no final. Então, se ele está no final, eu garanto então por meio dessa atribuição aqui que o ponteiro fim vai então apontar para o anterior. Ele vai deslocar, vai sair do fim, o ponteiro sai do fim e vem para o elemento anterior. Sai do último elemento e vem para o anterior. Feito isso, então, agora eu posso trabalhar o reencadeamento da minha lista. Que seria, então, dizer que o próximo do ponteiro anterior vai, então, receber o próximo do ponteiro atual. E aí eu apago o atual. Nós sempre vimos o seguinte aqui, que o meu elemento onde tem o ponteiro atual apontando é o elemento que localiza o dado que a gente está verificando, que a gente quer excluir. E o nosso ponteiro anterior é o que realmente faz a exclusão acontecer, o encadeamento permanecendo. Tá? Então eu apago o elemento que está no atual, que é o elemento que vai ser excluído, e o encadeamento ele é garantido por meio desse ponteiro chamado de anterior. Caso eu não encontre o elemento, a cada verificação que eu faça e que dê falso, né, que não entre nesse if, eu venho para esse else, que é então onde ocorre o deslocamento dos meus ponteiros. Então os ponteiros eles caminham aos pares, né, então eu faço o anterior ir para a posição do atual e o atual ir para a posição seguinte. Numa próxima vez, de novo, o anterior vai para o atual vai para a posição seguinte. E assim então a gente vai até chegar com esse atual em nulo. Caso eu chegue com esse atual em nulo, eu posso até jogar uma mensagem de que não encontrei o elemento procurado, né, e finalizar aqui a minha função. Então é isso. Agradeço aí pela atenção e até a próxima.